Olá, Tamires, boa noite. Nossa, a nossa convidada já entrou. Ai, meu Deus. Achei que eu estava atrasada, eu vim correndo. Não estava, eu entrei agora, eu vou começar a falar. Eu até disse assim: Tamires, minha convidada já chegou, eu já vou aceitá-la, porque ela tá bem ansiosa como eu, na verdade. Eu saí do grupo, eu tenho um grupo grupo de estudo da UERJ, né? É agora até 9 horas. Entendi. Aí eu falei, professor, tem que sair em 5 minutos antes e tal, só que acabou que deu um problema lá de conexão, né? Então tudo atrasou. Aí eu falei, meu Deus, já me atrasei pra live. Mas não, vou botar aqui o fone, tá? Você me Tá, disse. enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco do projeto, tá? É o tempo que as pessoas vão entrando, aí a gente começa, tá bom? Tá ótimo. Então, gente, boa noite. Mais uma semana, né? A primeira semana foi maravilhosa do nosso projeto Papo Quarentena, né? Projeto esse que surgiu como meio de fazer com que todos pudéssemos aliar reflexão e ação em um mesmo lugar. O projeto tem a iniciativa de trazer profissionais renomados para falar sobre alguns temas que são relevantes para a dança e para o balé, bem como fazer acontecer aulas remotas de diversas linguagens da dança. Só lembrando que as aulas sempre acontecem aos sábados, 11 da manhã, vai ter sábados que vai ter duas aulas à tarde e uma pela manhã. E vocês têm que ir lá no link na bio, quer dizer, na página do Balé Jovem, eu quero dizer lá, mas é aqui, e preencher a ficha, tá? Garantam as vagas de vocês que realmente essa semana, hoje, quarta-feira, já estamos bem avançados com inscrições, tá? Então, corram e garantam as suas vagas. E aí, hoje, né, na verdade, é com muito prazer, com muita honra, que vamos trazer uma profissional maravilhosa, Mariana Matos, do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, né? E foi engraçado que ela mandou o currículo para mim e fez de. É esse aí, fala isso aí. Ótimo, vou falar isso aqui sim, com certeza. Já Então, manda o vamos lá. currículo resumido, né, Dê? É bem resumido, mas bacana, muito bom. Resumido e sucinto, perfeito. Mariana Matos, boa noite, do Rio de Janeiro. Bailarina formada pela Escola Estadual de Dança Maria Oleneva. Já atuou como bailarina das CIAs de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, São Paulo, CIA de dança de Anima, Balé Contemporâneo e RBB Circos, nos Estados Unidos. Profissional de Educação Física, mestre em Ciências do Exercício e do Esporte, doutoranda em Ciências do Exercício e do Esporte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, eu dou boa noite, né? E o tema nosso hoje, né? Eu vou deixar ela se apresentar, claro, se apresentar, que eu digo dar boa noite para vocês. Mas o tema nosso hoje, do nosso bate-papo, gente, fiquem, olhem, fiquem e escutem, prestem atenção. Condicionamento físico para a dança. Então, Mariana, passo a bola para você. Seja bem-vinda, é com muito prazer e honra que estamos aqui juntas e vamos começar o nosso bate-papo. Obrigada, Dê. Primeiro eu queria agradecer a Denilson pelo convite, ao Balé Jovem da Paraíba, dizer que o projeto está super bacana. Divulguei lá na minha rede, no Power Balé Original, que é a metodologia que eu tenho, né? A gente está divulgando porque está muito legal, muita gente bacana falando, aulas, então quem é da dança não pode perder, não pode deixar de acompanhar esse projeto que está lindo até o final, né? Bom, a Dê já falou aí, eu dei meu resuminho de vida, né?
A gente se cruzou no meio da minha vida, né? Lá no circo, lá nos Estados Unidos. Isso. Depois também a gente ficou um tempo, né? Fazendo aulas juntas no Rio, aqui na Dona Eugênia com a... Você fazia aula, ainda não era Rosália, não, né? Era Não, era Isolina. Isolina, isso. Isso, a gente fazia aula com a Isolina. Aí foi um bom tempo, né? Com a Isso. Isolina lá. E depois, quando eu já estava... Na verdade, eu comecei a fazer educação física, ainda dançava, né? Então, vivia da dança e fazia o meu plano B, que acabou virando plano A, num determinado momento. E depois, então, que eu parei de dançar, eu fui dando mais oportunidade, fui me aproximando mais da dança e vendo o quanto a gente tinha de conexão com a área da educação física, o quanto a gente poderia aprender com essa área e descobri aí uma área nova, então, na minha pesquisa, no mestrado. Não é uma área nova, na verdade, a medicina da dança surgiu aí na década de 70, mas com muito pouca pesquisa ainda, assim, de 2000 para cá a gente tem uma evolução grande nas pesquisas, mas ainda muito aquém, né? Muito, muito, muito atrás ainda da medicina do esporte, fazendo ainda muitas comparações, muitas vezes com a ginástica olímpica, com a ginástica artística, porque a gente não tem muita pesquisa. Então é um campo ainda muito aberto para a gente elucidar aí muitas dúvidas com relação à nossa fisiologia, com relação à nossa biomecânica, com relação à parte física mesmo que a dança demanda, né? Então a gente ainda tem aí muitas perguntas para serem respondidas. Fica aí já uma dica para quem quiser pesquisar, né? A gente tem aí uma área enorme pela frente. E hoje o tema, né, é um tema que eu estudo, é um tema que eu abordo no Power Ballet original, né? O Power foi feito em função desse tema, de alguns gaps que ficam, de alguns buracos, então, que a gente tem na dança, que a gente pode e precisa otimizar. E então é um tema que eu adoro, né? É isso, obrigada e boa noite a todo mundo que está aí do outro lado. Mandem perguntas. Isso, vamos às perguntas. Antes disso, só lembrando que meu anjo aqui está aqui. Eu tenho dois anjos que eles ficam aqui do meu lado, sabe? Assim, falando tal. Lembrando que as aulas são todas gratuitas, gente. Todas Muito gratuitas, legal. tá? Inclusive, sábado a gente se vê, né, Dê? 3 da tarde Isso vai vai ter ter o Power Ballet original, exatamente. grátis, Tá super bombando, viu, bacana. as inscrições, tanto para você como para o É, Zé, está bombando. que E mara. exatamente. E vocês tiverem alguma pergunta, gente, vocês vão fazendo aí que os nossos anjos vão anotar e depois Mariana vai respondendo no que for dando tranquilamente, certo, Mariana? Então vamos lá. O que é preparação física, Mariana? Bom, Dê, eu acho que quando a gente pensa em preparação física a primeira vez, assim, a gente acha, nós como bailarinos, né, ou como todo mundo que dança, a gente acha que está só relacionado aí a fazer uma atividade física extra, né? A fazer um exercício extra, fazer uma aula de chão extra, fazer um pilates extra. Então vem sempre esse combo, né? Ah, preparação física eu tenho que fazer mais exercício, né? E tem que ser uma coisa extra. Mas na verdade a preparação física é muito mais do que isso, porque ela engloba aí várias ações que vão ter aí como objetivo melhorar a resistência à demanda física que a pessoa tem, né? No nosso caso, como nós dançamos, melhorar a nossa resistência à dança, né? A tudo aquilo que a dança nos expõe e que a gente precisa ter de resistência. Então, a preparação física, ela é um todo, não só exercício físico, mas ela deve, então, aí se preocupar com várias questões, como sono, alimentação. Ela tem um objetivo final de melhora da capacidade física para a pessoa resistir ao exercício, à demanda física que ela é exigida, né? Mas ela não é apenas o exercício físico. E aí a gente entra muito naquela coisa também da periodização, do planejamento do treino, que aí é uma coisa mais direcionada, que a gente acha, então é só o exercício que a gente tem que planejar. Não, na verdade a gente deveria planejar tudo. Tudo, desde as nossas aulas, os nossos ensaios, as apresentações que a gente vai ter aí durante 6 meses, um ano. E isso é uma coisa muito nova pra gente na dança, porque a gente está acostumado a ser assim, pintou um negócio para dançar ali semana que vem, vambora, vambora. E não sei o que, a gente nunca sabe direito aonde a gente vai dançar, quando que a gente vai dançar, e as coisas vão caindo, e a gente vai aceitando,
e vai fazendo sem ter um tempo aí de um planejamento adequado para tudo. Então, a preparação física tem o objetivo de melhorar a capacidade, as qualidades físicas para que a pessoa suporte melhor a demanda, mas ela não é apenas exercício físico, né? Ela é um todo aí. Dieta, sono, descanso, tudo isso deve estar envolvido na preparação física. E aí, a gente entra numa coisa importante que é o diálogo entre os profissionais envolvidos na dança, né? Que agora a gente sabe que tá, graças a Deus, se abrindo, né? Antes a gente ficava muito fechado na dança, muito restrito, né? Só os professores, os ensaiadores, a gente ficava vivendo numa bolha ali, né? Onde as coisas eram passadas de geração em geração, sem muito questionamento, sem muita pergunta, porque tinha questão da disciplina, então é assim, acabou. E hoje em dia a gente já vê aí outros profissionais fazendo parte das escolas, das companhias, como fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, ortopedistas. Então é um trabalho multiprofissional, né? Nutricionistas, psicólogos. Então a preparação física deve ser um trabalho multiprofissional aí. Então, que a gente está lutando para um dia a gente chegar nesse padrão ouro aí do esporte. Quem sabe a gente não consegue ter todo mundo trabalhando junto, né, Dê? E quais as capacidades, Mari, físicas, no caso, um bailarino deve trabalhar? Fala aí um pouquinho para mim. Para Então, mim, só... a gente até falou assim, a gente está falando de dança, 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 mas a minha expertise é o balé clássico, né? Pelo que eu tenho de background aí, e também a maior parte da literatura que a gente tem na medicina da dança é em cima do balé clássico e um pouco em cima de moderno, contemporâneo, mas assim, um percentual muito pequeno ainda de pesquisas. A gente vê alguma coisa aí de dança de salão, de hip hop, e aí eu tô falando desses estilos todos só para a gente se atentar para o fato que a dança é uma coisa muito grande, né? Seria a mesma coisa de alguém perguntar assim, quais são as capacidades físicas para os esportes? Os esportes, depende do esporte que você faz, né? Se você é um jogador de tênis, se você, sei lá, se você luta com espada, né? Faz esgrima. Então, assim, as capacidades físicas também vão depender do estilo de dança que você tá ali dançando, né? Qual é a sua área de dança ali. Então, eu não tenho pretensão de falar de todas as áreas, porque a gente nem tem pesquisa sobre isso, e eu também nem tenho expertise para falar de todas as danças, adoraria, E mas a não, gente ia não tem precisar de uma como. semana aqui na live. Ia precisar, né? Até para entender melhor, porque tem dança, né, que a gente até não entende. Outro dia eu estava escrevendo um capítulo de um livro de medicina da dança com a Bárbara Pessai, a gente estava falando sobre periodização. E aí eu fui estudar um pouco sobre dança esporte, sport dance. E eu nem sabia que existia uma modalidade da dança de salão, né? Que eles têm aí um cronograma super organizado de competições internacionais, mundiais, tem federações internacionais, então é tanta coisa, um universo tão grande, né? Que mesmo a gente vivendo da dança a vida inteira, a gente não sabe de todos os estilos de dança que existem, né? Não tem como. Mas, assim, no grosso, a gente precisa, no geral, e aí principalmente no balé clássico, a gente precisa de uma boa capacidade de força muscular, e aí força, não digo, porque a força também, né, dela se divide em vários subtipos de forças, né? E aí eu tô falando. Ai, ai. Ela deu uma travadinha, gente. Vamos ver se ela volta. É que, na verdade, quando uso o fone, vem ela de novo. Vamos ver se ela travou. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu chamar ela aqui de novo.
Então, meus anjos, peçam para ela acenar, porque eu não consigo. Não sei o que acontece. Vamos lá. Hum, então, vamos esperar aqui, ver se ela consegue. Ela não tá. Eu já chamei, gente. O problema é que acontece, realmente. Acontece sim. É, é que ela não está aparecendo aqui na minha lista. Eu boto para procurar, pesquisar, mas ela não aparece. Não aparece. Vamos ter que esperar, gente. Meus anjos, falem com ela, por favor. Hum, ela deve ter tido problemas na internet, realmente, porque ela nem está aparecendo. Vamos ver. Ai, aqui. Lá vem ela, tá, gente? Vamos lá. Aguardando. Oi. Oi, Mari. É, ela vai ter que tirar o. Gê, Tá travado, viu, Mariana? Na verdade, eu acho que você tem que tirar seu fone. Aconteceu isso comigo porque eu estava com o fone. Não, tá bem estranho. Tá bem estranho. Tá, é, tá travado. Agora, oi? Tira o fone, Mariana. Tira o fone do ouvido. Oi? É, é bem a internet. Então, gente, a internet. Não, eu falei para ela entrar e fone. Ela saiu, vamos esperar, ver se ela. Meninas, avisem para ela, por favor. Provavelmente é a internet. Vamos esperar. Ela vai tentar entrar de novo. Vamos aguardar. É, enquanto ela não volta, né, a gente fala um pouquinho do projeto. Aqui, lá vem ela outra vez. Vamos aguardar. Dê. Minha internet caiu completamente. Você tá me ouvindo agora? Então, na verdade, Mariana, você tem que ficar sem o fone de ouvido, porque o que trava muito é o fone.
Boa noite, Edna. Boa noite, pessoal. Para quem eu não dei boa noite, né? Foi? Oi. Oi, tá me ouvindo? Tô. A Então minha vamos. internet. Na verdade, eu preciso que você baixe um pouquinho mais o celular para a gente ver mais seu rosto. E não coloca o fone, Mariana, porque trava. Não, mas a internet dela caiu mesmo. A internet aqui do Wi-Fi saiu completamente. Então tá, então vamos lá. Estávamos falando, né? Das Você estava falando capacidades, um né? pouco da capacidade, né? Das capacidades físicas de um bailarino deve trabalhar. E Isso. aí, logo depois disso, aí eu queria que você até falasse para mim quando introduzir essa preparação física na dança, entendeu? Desse uma Tá juntada bom. aí. Tá bom, então vamos juntar aqui. A gente falou então que as capacidades físicas então vão depender do estilo de dança, né? Mas em Isso, geral elas sempre vão envolver um trabalho de força muscular, e aí força muscular a gente está falando de resistência principalmente, e de força potente, que é aquela força onde a gente coloca aí velocidade, por exemplo, para saltar, uma força explosiva que a gente precisa para um salto. E também de resistência cardiorrespiratória. A resistência cardiorrespiratória, então, é a nossa capacidade de captar oxigênio, transportar e utilizar esse oxigênio. E isso é importante porque o oxigênio é, então, aí um precursor daquele nosso metabolismo aeróbico, que é onde a gente produz mais energia, né? Mais moléculas de energia que a gente chama de ATP. Então, ter uma boa capacidade cardiorrespiratória também é importante para o bailarino. E flexibilidade e equilíbrio, que isso a gente já trabalha bastante nas nossas aulas de dança de forma bem regular, assim. Então, quando introduzir uma preparação física? E aí a gente tem que falar que o principal da preparação física vai ser aí cobrir esses gaps do que uma aula de dança não cobre, né? A gente sabe hoje de que a aula de dança é algo muito técnico, onde a gente está ali trabalhando a técnica do bailarino. E por isso a gente não consegue trabalhar outros componentes, outras capacidades e qualidades físicas, como a força, como a capacidade cardiorrespiratória. Então, em resumindo, o que isso quer dizer? Nós, bailarinos, não temos boa capacidade cardiorrespiratória e nem força. Então, a gente tem uma boa flexibilidade, beleza? Só disso que a gente ganha das outras pessoas. Então, a gente precisa ir, pô, pelo menos uma coisa, né, gente? A gente precisa melhorar essas outras capacidades com outras atividades. E aí a gente não está falando de só substituir uma coisa na aula de dança, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, porque a aula de dança ela é importante para a gente trabalhar técnica, né? A nossa técnica ela é muito rica, né? Ela é muito difícil, o nosso gesto motor na dança, ele é muito difícil de ser executado. Então a gente precisa trabalhar as técnicas durante a nossa aula. A gente não está falando de substituir uma coisa pela outra, mas a gente precisa estar atento ao que a aula de dança não supre da gente, né? Das nossas capacidades, não estimula de capacidade. Então, falar de preparação física é falar aí, então, de pensar nesses trabalhos, né? De melhorar a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade muscular. E isso é interessante para que o meu bailarino tenha mais qualidade, consiga dançar com mais qualidade, consiga dançar com esforço menor, ele tenha aí um tempo maior de vida dançando e que ele possa prevenir aí, diminuir pelo menos as suas chances de se lesionar, né? A gente tem um grande problema na dança, que são as lesões, que são sempre por excesso de uso, por overtraining. Então, são coisas que a gente pode evitar. E tudo isso a gente evita fazendo uma boa preparação física, né? Tendo aí, desde sempre, uma boa preparação física. Pensando nessa boa preparação física. Mas quando eu penso num trabalho de força, eu vou pensar aí depois da puberdade, para as meninas depois da menarca, para os meninos depois de aparecerem aqueles primeiros sinais de puberdade, de pelo, de barba. E aí, geralmente, fica em torno de 13, 14 anos. É lógico que a gente sabe que
Tem meninas que chegam muito mais cedo e outras Hoje, 9 também. anos, né? Tem meninas aí com Pois 9 é, é. Mas aí entram outras coisas, né, Dê, que a gente tem que ver também, que às Sim. vezes a maturação biológica não condiz com a maturação de maturidade mesmo, cognitiva, né, mental ali da criança. Então, isso é outro fator importante. Ah, então a menina menstruou, já posso botar para fazer força. Não é isso. Se ela não tem uma coordenação adequada, se ela não entende, se ela não consegue fazer aquele trabalho, ela não está preparada ainda para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, não é só a menarca que é um ponto ali, não. Existem aí outras maturações que a gente precisa estar atento para trabalhar, para fazer o trabalho de força com os nossos alunos, né? O que mais, Dê? Você tinha feito mais uma E pergunta que eu não, confundi. você já juntou. Aí, assim, me diga aí como organizar um condicionamento eficaz para, no caso, assim, não só para um grupo de bailarinos, né? Mas, assim, como é que você pode sugerir Hum, sobre isso? é, então, a gente tem, falando de preparação física, a gente fala aí de alguns princípios básicos da preparação física, né? Uhum. O primeiro é o princípio da individualidade biológica. O que isso quer dizer? Nós somos seres únicos, né? E a gente tem habilidades diferentes, a gente tem limitações diferentes, então a gente tem que ter trabalhos diferentes. Eu sei que quando a gente pensa em dança, isso é meio complicado, porque geralmente a gente tem uma turma, né? Mas dentro daquela turma, a gente tem uma visão clara do que um aluno precisa trabalhar, né? Eu sei um aluno que precisa trabalhar um pouquinho melhor a estabilidade de tornozelo para subir numa ponta, a outra precisa melhorar mais a flexibilidade. Então, dentro de uma turma, você já tem esse olhar diferenciado e fazer esse trabalho de forma diferenciada é o ideal, né? A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir. Hello! Nem sempre a gente vai conseguir no nosso dia a dia ali, mas tentar, na medida do possível, trabalhar dentro da individualidade de cada um, né? Outro princípio interessante que a gente tem é o princípio da compensação, né? A gente vai sempre trabalhar num estímulo para tirar esse aluno ali da zona de conforto dele, que a gente chama de homeostase. Eu preciso dar um estímulo grande para que o meu corpo se adapte e ganhe, e saia daquele ponto que ele está. Se eu não der esse estímulo suficiente, aí tanto de volume, de intensidade, esse aluno vai continuar ali no mesmo patamar, né? E o princípio da sobrecarga, que a gente consegue entender bem quando a gente faz uma volta às aulas aí, uma volta às atividades. A gente sempre acha que está muito, muito difícil fazer uma aula de balé, né? Quando a gente retorna aí de férias, mas no final de uma semana você já está bem ok com aquela aula. Se você for repetir a mesma aula, eu sei que tem professores que gostam de fazer isso, né? Repetir ali a barra inteira, a aula inteira, até o aluno pegar. Mas a verdade é que num dado momento, aquele estímulo não vai estar sendo mais tão eficiente assim, porque o meu corpo ele é ótimo em economizar energia. Em economizar energia, é isso que a gente faz intuitivamente. Então a gente vai se adaptando ao exercício e vai, à medida que a gente se adapta, a gente vai ficando com o exercício vai ficando mais fácil pra gente. E a gente também busca estratégias ali de compensações mecânicas, estratégias para economizar energia. Então, a gente precisa dar sempre novos estímulos para os alunos, né? Então, a gente precisa dar estímulos diferentes. Então, introduzir isso numa aula de balé, eu acho que esses 3 princípios aí já são interessantes para a gente pensar quando a gente dá uma aula de dança, né? Bom, eu sei que eu tenho alunos diferentes. O que eu posso fazer dentro da minha aula para um aluno que precisa de um espaço maior para o fortalecimento e o outro que precisa trabalhar melhor o equilíbrio, né? Então, esse olhar individualizado, pensar nesse princípio também da adaptação, o quanto de estímulo eu dou para que ele se adapte e depois que eu vi que ele se adaptou, será que eu estou tendo capacidade de gerar novos estímulos para esse aluno? Porque a gente se acomoda muito quando a gente dá aula, né? A gente fica, às vezes, muito viciado em umas sequências, em passos, em formas de dar o exercício, e às vezes a gente dá a mesma contagem sempre,
enfim, a mesma dinâmica de aula, né? A gente usa sempre a mesma dinâmica. E tudo isso é interessante para a gente pensar já na nossa própria aula de dança, né? Como é que eu posso modificar isso, né? Se eu sei que, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um aumento da frequência cardíaca aí em determinados passos, né? Que é o pequeno salto, o grande batimã e o grande salto. E eu preciso que esse aluno tenha uma melhora nessa capacidade. Será que eu não posso trabalhar sequências mais longas desses passos para esse aluno? Né? Será que eu não posso juntar os dois e dar um estímulo maior para ele durante a aula? Ou eu posso fazer sequências mais coreografadas, mais longas, para estimular um pouco mais o cardiorrespiratório? Porque numa aula normal a gente tem estímulos muito curtinhos e a gente para muito durante a aula. Então, o que você, dentro da sua prática de aula, de dança, pode fazer? Então, acho que pensar nesses três pontos já é um bom pontapé aí para todo mundo que dança, né? Teve uma perguntinha aqui, como pensar em condicionamento físico e manutenção da técnica, no caso, nesse momento de pandemia, né? Todos em casa, né? Professores dando aula, online, né? Remota, e teve essa perguntinha de Leda. Então, eu acho que a gente está num período ótimo para pensar em condicionamento físico, né? Porque a gente não está podendo fazer muita coisa num chão em casa que não é adequado para um trabalho de ponta, para um trabalho de salto, você não está fazendo um grande salto. Então, a gente está num momento ótimo para fazer esse tipo de trabalho, né? E eu tive uma professora do Power Ballet Original, até que faz aula também comigo, que trabalha com criança na Petit, a Mônica, e ela falou, Mari, eu percebi que agora a Petit Dance aqui no Rio está voltando às aulas presenciais, né? Sim. E ela falou, nossa, eu percebi, e ela esse ano precisava fazer, ia introduzir a ponta numa turma, né? A gente até fez um planejamento para essa introdução, e furou, porque veio a quarentena e todo mundo foi para casa, né? E aí ela ficou até falando assim, nossa, Mari, aquele planejamento caiu por água abaixo, e agora como essas crianças vão botar a ponta? Sim. Mas no fim, o que aconteceu? Ela falou, Mari, elas melhoraram muito. A força muscular delas, a coordenação, o equilíbrio delas, porque elas ficaram fazendo aulas de chão, de condicionamento, aulas de centro, sem a barra, né? Sem aquele apego na barra. Então ela falou que teve o efeito assim, que eu falei, poxa, olha que interessante, porque no nosso dia a dia, acaba que a gente não consegue fazer, né? Eu sei que às vezes a gente tem uma turma 2 vezes por semana e a gente só vê a criança naquelas 2 horas na semana, né? E como é que a gente faz esse trabalho eficiente para essa turma, né? Eu sugiro sempre, se você só tem essas 2 aulas, pelo menos dividir o seu tempo, né? Entre um tempo maior de fortalecimento. Eu sei que a gente precisa trabalhar a técnica, porque a gente tem um currículo que vai pedir lá no final que o aluno faça a parte técnica, mas eu acho que a gente está num momento ótimo para dar atenção à preparação física. Tinha outra pergunta que ela falou da técnica, né? É. Então, eu acho que a técnica, ela fica... Lógico, vão ter coisas que a gente não vai conseguir trabalhar dentro de casa, online, como um grande salto, por exemplo, ou mesmo piruetas num chão inadequado, um fouetê, alguma coisa assim. Mas a técnica, ela fica mais fácil quando a gente tem uma condição física trabalhada para isso, né? Quando a gente tem uma condição física ideal para a técnica. Então, eu acho que uma coisa vai somando na outra. A partir do momento que eu tenho uma preparação melhor, eu vou com certeza dançar melhor. Verdade. Mari, me diz, o condicionamento físico é feito antes da atividade principal ou depois? Isso foi uma Tá perguntinha andando a pergunta de prova, né? Para cair na prova. Não, então, quando a gente fala de trabalho físico, ele, primeiro que a gente ainda entende como uma coisa suplementar, né? Eu vou fazer minha aula normal e eu vou complementar, né? E o que a pesquisa tem sugerido é que não seja um complemento. Ela tem que ser a base do trabalho, né? Então, vou falar uma coisa bem radical aqui, hein? Se você tiver que tirar umas aulas de balé para fazer preparação física 2 vezes por semana, faça isso. Porque o seu corpo vai agradecer, né?
Então, quando eu penso em um trabalho de força, um trabalho cardiorrespiratório, dependendo do seu objetivo, logo no início do ano, ela tem que ser feita todos os dias antes da aula, né? Mas se eu penso assim, olha, meu bailarino vai dançar, será que não seria legal eu dar um estímulo cardiorrespiratório para ele, uma corridinha, depois de eu ter ensaiado ele? Quando ele já está mais cansado? Isso são perguntas que a gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa, o trabalho de flexibilidade, né, as aulas de alongamento, elas têm que ser realizadas no final do seu dia. E aí não é no final da aula, não é no final do ensaio, é no final de tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque ela é concorrente com a força. A gente sabe que quando a gente alonga, a gente diminui a capacidade de força, né? Então, como a gente foi ensinado que era chegar cedo e alongar, alonga meia hora antes, não faça isso, né? Trabalhe, mas eu preciso trabalhar a minha flexibilidade, a minha capacidade, a minha qualidade física e flexibilidade. Eu tenho essa deficiência, preciso melhorar. Trabalhe no final do seu dia. Trabalhe a técnica, trabalhe a força e trabalhe no final do seu dia, né? Então vai depender muito do objetivo que você está ali no momento, mas eu diria que no início do ano, a parte de preparação física deveria tomar quase 80% aí da aula, né? Do início da aula. E depois vai depender muito do momento que você está. Mas o alongamento, o trabalho de melhora da flexibilidade deve ser feito de forma isolada no final do seu dia, tá? Isso já é bem claro, tá, gente? Então, outro dia me mandaram um vídeo de uma pessoa mandando alongar antes da aula, alonga, alonga, alonga. Eu fiquei assim, gente, ainda estão falando isso? Mas estão, né? Tem outra pergunta aqui. Qual o cuidado que devemos ter com a execução dos movimentos dentro do condicionamento físico, já que nós mesmos somos os professores? Foi isso. Bom, o cuidado da execução, da qualidade do movimento, você deve ter sempre, né? Mas quando a gente pensa, quando você vai pensar num trabalho físico, né? A gente tem que pensar em coisas mais simples, em sequências mais simples. Porque se eu quero realmente trabalhar a minha resistência muscular, eu não posso fazer uma sequência, meu aluno em cima da bola, equilibrando, segurando um arco, segurando um disco, indo para lá, indo para cá. Ele vai trabalhar tudo, menos a força dele ali, né? Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Tipo aquele elefante que está equilibrando a bola aqui, que tá... Menos é mais, gente. Menos é mais, sabe? Então, assim, eu quero trabalhar força dos posteriores de coxa. Eu vou fazer que movimentos? Glúteo, elevação de quadril. É isso. Eu vou fazer isso. Então, assim, esses exercícios básicos, o meu aluno tem que executar ele bem. Né? Então, evitem fazer exercícios muito complexos quando o objetivo é o trabalho específico de fortalecimento, de resistência muscular, né? Porque nessa hora não é para isso. Na aula de balé você vai elaborar sequências, você vai trabalhar a memória do seu aluno, o aprendizado coreográfico. Na hora da preparação física, o foco é fortalecimento e cardiorrespiratório. Como é que você trabalha o cardiorrespiratório? Se você for uma pessoa... Eu não gosto de usar esse termo normal, porque parece que a gente é anormal, né? Normal. Se você for uma pessoa normal, se você não for um bailarino, você vai correr na rua, que é algo mais simples do que correr. Todo mundo sabe andar, né? Então é só acelerar. Exatamente. Então, assim, pense em coisas simples, né? O que eu vou fazer? Vou fazer sautés, vou fazer grambatimães 2, 8, 3, 8 e sautés. Eu vou fazer sequências simples. Não é a hora de eu me preocupar em sequências elaboradas, né? Porque eu quero que ele trabalhe outras resistências. Então, eu preciso sempre me preocupar com isso. Cuidado para não fazer trabalhos muito difíceis e aí o tiro sai pela culatra, porque seu aluno vai se machucar, não vai atingir o objetivo que ele quer e, enfim, vai dar tudo errado. Então, menos é mais, para começar a pensar na preparação, né? E tem outra pergunta aqui. Quanto tempo esse condicionamento deve durar? Então, a gente tem uma falsa, né, imagem ainda de que a gente tem que trabalhar por muito tempo. Né? A gente tem que trabalhar por muito tempo.
E não é verdade. A gente sabe que se a gente tem uma intensidade adequada, né? A gente tem, quanto maior a intensidade aí eu falo do esforço físico mesmo, né? Eu preciso de um tempo menor de trabalho para atingir os meus objetivos. E aí ganharam, né? Caiu na graça de todo mundo os treinamentos que a gente chama dos HIIT, né? Que é o High Intensity Interval Training. O que são esses treinamentos? São treinamentos com intensidade alta e duração curta, né? A gente tem aí, então, essa ferramenta que pode ser muito útil no nosso dia a dia. O que eu quero dizer? Eu não preciso, às vezes, mais do que 30 minutos no meu dia para trabalhar de forma eficiente, né? Para trabalhar de forma eficiente. A gente tem uma ilusão de que a gente precisa fazer mais muito tempo de atividade. Não é isso. A gente precisa focar no que a gente precisa e trabalhar mais a qualidade. A gente está muito acostumado a trabalhar quantidade na dança, né? O tempo de aula é muito grande, o número de repetições é muito alto, mas a gente precisa focar mais na qualidade. Outro dia eu estava falando sobre descanso e estava vendo uns estudos que acompanharam uma companhia clássica, né, lá da Inglaterra, e o bailarino tinha menos de 20 minutos, num dia de 9 horas de trabalho, o bailarino tinha menos de 20 minutos de intervalo, de descanso, né? E aí o estudo, assim, não dá nem para você fazer uma refeição, não dá nem para você almoçar, né? Só que, em contrapartida, a intensidade que esses bailarinos ficam durante o dia é uma intensidade baixa. Então eu brinquei assim, que é como se a gente estivesse em pé o dia inteiro sem fazer nada. É como se a gente estivesse sendo improdutivo, sabe? Sim. Como se a gente estivesse só em pé. Vai cansar. Eu ficar o dia inteiro em pé, vai cansar. Ficar 9 horas em pé, vai me cansar. Mas eu estou sendo eficiente nesse trabalho que eu estou fazendo? Então eu acho que a gente pode e deve otimizar. E pensando em preparação física, 30 minutos é bem suficiente se você faz um trabalho bem focado aí. Ótimo. Então, Mari, me fala agora como foi na sua carreira a preparação física e como era na escola que você Osso. trabalhava. Osso. Então, a gente não tinha, né? Não tinha essa visão na minha geração. Eu acho que nem essa visão de uma necessidade da preparação física e também havia, e ainda vejo isso, um preconceito, né? Contra o bailarino fazer uma outra atividade, fazer um trabalho de força, fazer um trabalho complementar e tal. Existia um preconceito e era aquela coisa, você vai ficar grande, você vai ficar enorme. E depois eu fui entendendo que isso não é real, né? Porque para você hipertrofiar, que a gente chama, ganhar volume de músculo, depende de uma série de variáveis, que não é só o estímulo ali do treino, né? Depende da alimentação, depende da genética, depende do descanso, depende do tipo de trabalho que você faz. Então, se eu não faço um trabalho para aquilo, vai melhorar meu tônus, eu vou ficar uma pessoa gigante. Se fosse assim, todo mundo se matricularia na academia e só ia ter fisiculturista andando na rua, né? Mas é difícil ganhar músculo. A verdade é que é difícil ganhar músculo, né? Não é fácil. É um trabalho difícil. Então, na minha época, tinha esse preconceito com relação a fazer uma musculação, a fazer um trabalho extra, até que surgiu o Pilates. E aí veio com uma promessa assim, de que, olha, não, esse trabalho é bom para bailarino, porque fortalece, mas não encurta. E aí eu fui dessa geração que fez o Pilates, que fez... Mas, para mim, a minha vivência, assim, não alterou muita coisa. Eu tinha condromalácia, né, nos 2 joelhos, que é o desgaste da cartilagem, desgaste anterior, hoje em dia, dor anterior ali do joelho, dos 2 joelhos. Tinha uma periostite também e tinha uma lesão de quadril. Bom, para nada disso me serviu o trabalho extra que eu ia procurar. E muitas vezes eu, por mim, né, não nas companhias que eu trabalhava, eu ia procurar uma atividade física extra, como um pilates, ou como uma aula de fortalecimento da Márcia Pinheiro, né? A gente procurava muito por fora, mas as companhias, né, Teatro Municipal, a São Paulo Companhia de Dança tinha uma aula 2 vezes por semana de Pilates solo. Pilates solo. Ela dava, era um extra antes do horário de trabalho, não era obrigado, mas se você quisesse, você chegava 1 hora antes e fazia o Pilates solo.
que já era alguma coisa, né? Melhor do que nada, mas ainda não era o ideal, né? Assim, a gente ainda está bem longe do ideal, sabe, Dê? Mas já tem muita gente se abrindo para esse novo caminho. Então, na minha experiência profissional, eu não tive companhia nenhuma que se preocupasse com isso, eu tinha que correr por fora. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma audição em Mônaco, no Balé de Monte Carlo. E foi uma audição muito bacana, assim, porque foi um grupo bem restrito para essa audição. E foi ótimo que o e-mail que eu recebi foi assim: apesar de você não ter altura para a companhia, você foi selecionada para a audição. Então eu cheguei lá, gente, eu era uma anã, assim, porque tinha todo mundo 1,70 m para cima, as mulheres. E eu tenho 1,60 m. Uhum. Então eu já era uma anã, assim. Mas foi a primeira vez que eu vi uma musculaçãozinha. Eles tinham uma musculação em cima no segundo andar. Era pequeno, mas tinha uns aparelhos e tinha uma jacuzzi, assim. E eu achei aquilo fantástico. Eu acho que era 2007, 2008, não lembro quando eu fui. Mas foi a primeira vez que eu vi. Então, o que eu quero dizer, não é uma coisa só do Brasil. Essa falta de entendimento da importância da preparação física para o bailarino é uma coisa mundial, assim, né? A gente ainda está correndo muito atrás disso. Até o Royal, que tem uma estrutura imensa, enorme, de fisioterapeutas, educadores físicos, tudo, tem uma dificuldade dos bailarinos irem fazer a preparação física de fato, como deve ser feita, né? Então é uma coisa cultural que está melhorando, está mudando, mas na minha vivência eu não pude presenciar isso, né? Assim, nas companhias que eu passei, né? Entendi. E você até falou já, mas assim, você percebe que assim, você acabou praticamente de falar, né? Que percebe alguma diferença para o tempo que dançava e agora, né? Você já falou. E assim, acha que já entendemos a importância da preparação física para a dança? Acho que a gente está num começo, assim, eu vejo um interesse muito maior em entendimento do corpo humano, e algo básico para quem trabalha com movimento, né? Você entender como funciona o corpo humano, porque existia muito essa dualidade, né? Do eu sou bailarino, eu não sou atleta, existia até um certo preconceito, né? Com relação ao movimento, né? Não é arte, não é exercício, ou você ainda escutava, eu ainda escutei muito isso, então eu acho que agora as pessoas estão entendendo a necessidade de ok, nós somos artistas, mas trabalhamos com o corpo, então a gente precisa entender movimento, a gente precisa entender corpo humano. Eu vejo um interesse muito maior em entender o corpo humano, começando pelo entendimento da anatomia, que a gente tem visto muita gente buscar aí cursos de anatomia, mas isso é só um início, né, Dê? Não adianta eu saber da musculatura, saber o nome da musculatura e não saber o que fazer, né? Não saber o exercício, não saber para que serve, não saber... Enfim, não adianta eu decorar os 6 rotadores externos do quadril e não saber fazer um exercício para acionar essa musculatura, por exemplo, né? Então, a gente está no início ali, né? Nas pessoas que estão ali na ponta, existe ainda uma distância muito grande entre quem pesquisa e quem está na ponta. Eu acho que essa quarentena aproximou muito isso, com as lives, com tudo. A gente do Power Balé, Bastidores Treinamento com a Bárbara, a Heloísa Almeida, Flora Pita. A gente tem feito muita live, a gente que está aqui na ponta de cada pesquisa tem feito muita live justamente para divulgar o que a gente tem de conhecimento, o que a gente sabe que já pode ser modificado. Então, eu tenho visto um interesse maior das pessoas em escutar a gente, em entender mais um pouco sobre a ciência, sobre o corpo humano. Mas é um início ainda, a gente ainda tem muita, muita, muita coisa para andar aí para frente. Muito chão, né, E Mariana? tem muito chão aí para frente. Mas já vejo uma mudança bem significativa, assim. Acho que daqui para frente vai ser só alegria. Aí eu tive algumas perguntinhas assim, agora vamos falar pouquinho mesmo, assim, para deixar só com gostinho para sábado. Fala um pouquinho do Power Ballet original, se todo mundo pode fazer a partir dos 13 anos, como você falou, quem não é bailarino, me fala um pouquinho.
Fala aí para o pessoal que Ó, tem gente curiosa perguntando, sabe? E aí, fala. vamos. Então, o Power Ballet original, como eu falei, ele veio para suprir uns buracos que a gente tem nas aulas de dança, né? Como a melhoria da capacidade cardiorrespiratória e da resistência muscular. E ele vai juntar aí os fundamentos do balé clássico com pilates, treino funcional e a ginástica localizada. Então, tudo que a gente tem ali no meio disso tudo, a gente vai usar para dançar, né? Mas também um trabalho que pode ser feito com pessoas que não dançam, né? Muita gente que não dança adora fazer essa aula, sente que melhora muito o condicionamento físico e vê a dança com um outro olhar, assim, né? Mais de trabalho, de exercício físico, de preparação física, né? Então, o Power Ballet para bailarinos tem essa função de melhorar a performance e prevenir lesões, melhorar a qualidade de vida, estender aí o tempo do bailarino dançando, mas também para pessoas que não dançam, tem uma função de melhora do condicionamento físico também, né? Eu sempre dou exemplo aqui que eu tenho um aluno de 77 anos, que nunca dançou, e ele corria, e ele tinha que fazer um treino de 7 quilômetros. E aí ele virou para mim, fez um mês de aula, 2 meses, começou a fazer o power, e falou, Mariana, ontem eu tinha que correr 7 quilômetros, quando eu vi, eu já tinha corrido 10 com o pé nas costas. Esse power balé é muito bom. Então, assim, tem um grupo grande aí que não dança, que também se beneficia da metodologia, mas tem um trabalho bem específico também para bailarinos com relação à rotação externa e as resistências que a gente precisa melhorar, né? Então, sábado a gente tem aula. Não é um trabalho para criança, porque como é um trabalho com uma intensidade de moderada a alta, e é um trabalho de fortalecimento, a gente pede para que seja a partir dos 13, 14 anos, tá? Lembrando que não é só a idade, né? Tem aí toda a maturação biológica da criança. Então é um trabalho intenso, não é um trabalho lúdico, né? Para a criança mesmo. Fale, me dê qual a Teve, dúvida. Leida que está falando que essa aproximação dos pesquisadores com os professores, bailarinos, foi maravilhosa nessa quarentena. Isso é uma verdade. Porque É, todo mundo está olha, chegando junto, né? Dividindo um pouquinho, mostrando um pouquinho. E como você até falou, assim, tem a Elô, tem Flora Pita, fiquem de olho que nós vamos ter elas aqui. Então, fiquem. essa galera, sigam também, essa galera de bastidores de treinamento, Power Ballet Original, Flora Pita e Heloísa Almeida, só gente top, assim, tem outras pessoas também, mas assim, essas são pessoas que eu tenho um contato maior, e a gente se esforçou e tem se esforçado muito para levar essas ideias para todo mundo, porque não adianta a gente estar desse lado aqui só produzindo se não muda nada aí na frente, né, Dê? É Não verdade. adianta. E a ideia do projeto Papo Quarentena é exatamente esse também, é trazer as pessoas para agregar e estar passando para o público tudo melhor, né? E nesse momento que estamos, tudo mais. E só lembrando, para vocês não esquecerem, antes de agradecer a participação maravilhosa de Mariana, não esqueçam, vão lá na bio, façam a Se inscrição de inscrevam. vocês. Lembrem, gratuito. Amanhã não temos live, temos na sexta, tá? Com a Evana Arruda. E eu espero todos vocês. Muito obrigada a todos que estavam aqui, ó. Estão aqui ainda, que estavam não, que estão. Muito obrigada, 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 Mariana, por ter aceitado o convite. É assim, nossa, para a gente foi um presente, né, para o público também. E no sábado, assim, eu espero todos vocês que estão aqui no sábado para a aula de Mariana e para a aula de Evana também. Vai ter aula pela manhã e à tarde. Então, não esqueça. Muito obrigada aos meus anjos, né? E assim, estamos dizendo aqui, ó, foi maravilhoso. Foi mesmo, maravilhoso. E essa menina tem muita coisa para falar. Realmente a gente precisa de uma semana, assim, de um Uma bate-papo. semana de live. E sem internet falhar, né? Pois Sem... é, Mari, agora a fala é sua, fique à vontade. Muitíssimo obrigada.
Eu queria agradecer ao Balé Jovem da Paraíba, parabenizar pelo projeto, dizer para vocês não perderem o projeto e se quiserem a gente volta a conversar algum outro dia, sem essa internet me gongar. Eu acho que o que eu mais gostei, como a Leda falou, foi essa troca. A Elô também botou que essa troca de conhecimento está sendo super importante para a dança. Então, é isso. A gente está aqui para isso, para trocar ideias e conhecimentos e agradecer a todo mundo que está aí do outro lado. Mari, antes que eu esqueça, você tem alguma indicação de livro, de autor, de alguma coisa para o pessoal? Eu tenho vários, tem vários. Lembra, vai anotar depois tudo. Se você quiser mostrar alguns, ainda É. dá tempo. Tem Não, uns assim, três. livro em preparação física, assim, não vou nem indicar porque acho que é uma coisa mais complexa, né? Mas a gente tem periodização BOMPA, que é o Papa, né, da nossa periodização. Mas a gente tem muito artigo bacana, que depois eu posso passar para vocês. Sim, sim. E tem um livrinho aí falando, já que a galera tá gostando tanto dessa parte de anatomia, de entender corpo humano. Eu gosto muito dos livrinhos de cadeia muscular do Busquet, é um livrinho fininho. E é interessante que ele sempre tem uma correlação, principalmente o livrinho de cadeias de membros inferiores, ele faz algumas correlações com dança, né, porque ele é francês, então ele atende bailarinas, né, então ele fala ali do pessoas, aí faz correlações com rotação externa. Então é um livrinho bacana. Então Busquet, Cadeias Musculares, é um livrinho bacana para se ler. E sobre periodização, Bompa. Perfeito. E aí, não se preocupem, vai estar salvo lá a nossa conversa de hoje, tá? E os livros e artigos, Mariana vai estar passando, e depois nós vamos postar no final de todos os profissionais que estão dando indicações. Muito obrigada, Mariana. Fica com Deus, gente. Se precisar sair, se cuidem. Se não precisar, Verdade. fiquem em casa, se cuidem, tá? Tudo vai acabar logo, logo, logo estaremos de volta. Muitíssimo obrigada. Até sexta-feira, mesmo horário, 21 horas, com a Evana Arruda. Mari, muito obrigada. Beijo, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aí que ficou escutando a gente até o final, né, Dê? Mesmo com as quedas. Isso, beijo grande.